Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo que é o aniversário do meu bebezinho. Sim, gente, hoje é aniversário do Pedro e eu estou super ansiosa. Bom, eu acordei super animada, né, gente, pra esse dia super especial, porque hoje é aniversário do Pedro, eu tava muito ansiosa. Bom, então eu acordei, pus meu óculos e depois já fui no quarto da Alice pra eu falar que hoje era o aniversário do Pedro. Ela acordou, ela já sabia, né, que hoje era o aniversário do irmão dela e a gente tava super ansiosa mesmo. E depois eu falei pra ela colocar o uniforme pra ir pra escola. Ela tava um pouquinho triste, porque já que hoje era o aniversário do Pedro, ela queria ficar em casa. Só que eu falei pra ela ir pra escola, né, que é a obrigação dela. E depois eu fui no quarto do Pedro ver se ele tava dormindo, porque esse aniversário que eu e a Alice a gente vai fazer pra ele é surpresa, né? Então depois eu tava descendo pra eu fazer a merenda deles. Galera, desci, né, e eu tava muito ansiosa pra festa do meu príncipe, muito mesmo, mas enfim. Bom, gente, eu já tinha convidado todos os convidados, né, gente, eu convidei o Thomas, porque esses dias a gente tá muito próximo, então eu convidei ele. E eu não coloquei muita coisa na lancheira das crianças, porque já que na festa do Pedro ia ter um monte de salgadinho, docinho, enfim, um monte de coisa, eu não coloquei tanta coisa na lancheira deles, porque senão eles não iam querer comer nada lá na festa. Então por isso que eu não coloquei um monte de coisa, né? Pessoal, eu já tinha terminado a lancheira das crianças, né? Daí depois eu fui subir, né, gente, pra eu ver se a Alice já tinha trocado de roupa. Eu também ia colocar uma outra roupinha, né? Não ia ficar o dia todo com pijama. Galera, subi, né? E depois eu fui no quarto da Alice ver se ela já tinha colocado o uniforme, né, pessoal? E, gente, ela colocou um uniforme diferente, tipo, faz parte da escola, só que o uniforme meio que com sainha, que ela gosta bastante. Eu também acho muito bonitinho. Depois ela foi se maquiar, né, porque ela ama se maquiar. E eu fui trocar de roupa, né, gente, porque como que eu disse, não vai ficar o dia todo com pijama. Pessoal, eu botei essa roupa, que eu amo essa roupa, ela é muito bonitinha, eu amo, né. E depois eu já falei pra Alice pra gente ir, porque senão ela ia chegar atrasada, né? Então depois eu já falei pra ela pra gente ir, né? Ela ainda tava se maquiando. E depois ela pegou a mochila e a gente já tava indo descer. Pessoal, daí eu e a Alice a gente desceu, depois a gente foi ali na cozinha, né, pra pegar a lancheira dela. Pessoal, depois a gente já tava indo, né? E dessa vez eu não ia levar a Alice na escola, porque eu tinha um monte de coisa pra fazer sobre a festa do Pedro. Então ela é de van. Galera, depois que a Alice já tinha ido, eu fiquei já preparando o almoço, porque apesar de ainda estar muito cedo e o Pedro ainda não ter acordado, eu sempre gosto de adiantar as coisas, né? Porque assim facilita, né, gente, pra mim. Então eu sempre gosto disso, então eu já tava fazendo o nosso almoço.
coloquei pro Pedro beber suco de abacaxi. E pra mim eu botei... gente, sabe aquelas xícaras de café? Gente, não sei. Ó, essa xícara aí que vai estar aparecendo aí pra vocês. Que daí eu coloquei água, gente. Porque não gosto de tomar essas coisas de suco. Galera, enquanto isso, que não tava na hora do almoço, nem na hora de acordar o Pedro, eu tava indo pra sala de TV, pra ver um pouquinho de TV, né? E também eu chamei o Thomas pra gente ir lá no salão de festa, onde que vai ser o aniversário do Pedro, pra gente já pedir pro moço decorar lá. Pessoal, e depois já tinha amanhecido e aí sim já tava na hora de acordar o Pedro e a hora do almoço, então já tava indo acordar ele. Pessoal, e daí eu subi e tava indo acordar o Pedro, né? Pessoal, daí eu tava indo acordar o Pedro, né? E, gente, no outro vídeo eu falei que o Pedro estuda na mesma escola que a Alice, né? E aí, eu não sei se vocês viram, mas eu coloquei um monte de coisa na mochila dele. E eu exagerei muito. Então, dessa vez, eu só botei 2 brinquedos, que é os brinquedos que ele mais brinca, que é uma bola e um dinossauro, e a mamadeira. Ele não toma muito mamadeira, então eu tô tentando acostumar ele a isso. Pus o uniforme dele e algumas roupinhas, né, gente, se precisar, sei lá. E como que eu disse, ele também passa a tarde toda na escolinha e eu só pego ele de noite, né? E depois eu tava indo lá embaixo pra gente almoçar. Pessoal, depois que a gente terminou de almoçar, eu fui ali lavar a louça e o Pedro, ele pegou a merenda dele, ele tentou colocar na mochila, só que não coube, mas tá tudo bem, né? E depois disso, ele foi lá na sala de TV pra ele jogar um pouquinho de videogame enquanto eu lavava a louça. Pessoal, depois eu fui na sala de TV chamar o Pedro, né, porque já tava na hora. Ele ficou um pouco triste porque ele queria jogar mais videogame, mas tinha que ir pra escolinha, né, gente, ele não podia faltar. Então, depois, ele foi lá, né, na sala, pegar a mochilinha e a merenda dele.
Gente, e daí depois que eu já tinha soltado o Pedro na escolinha, eu passei o em gel, né? Porque eu sempre falei isso pra vocês. E depois eu fui na cozinha fazer o bolo dele, gente. Eu fiz o bolo que ele mais gosta, que é bolo de morango, gente. Ele ama bolo de morango. Então depois eu fui fazer. Pessoal, eu fiz esse bolo, olha como é que ficou. Ficou muito lindo e parece que também está muito delicioso, e não vejo a hora de comer. Enfim, gente, daí eu peguei o bolo e pus na geladeira, né? Senão ia derreter tudo e eu teria que fazer tudo de novo. Então eu pus na geladeira, que ia ficar bem geladinho. E daí eu fiquei sentada esperando o Thomas, porque a gente combinou que é no salão de festa, onde que vai ser a festa do Pedro, pra gente ir lá e falar como vai ser a decoração e tal. Pessoal, depois eu fui lá atender a porta porque eu já sabia que era o Thomas. Galera, daí a gente foi na praia, né, que na verdade é uma praia onde que a gente ia fazer o aniversário do Pedro. E daí a gente falou com o dono de lá que como eu e o Thomas, a gente queria que fosse a festa, que ia ser num personagem que eu esqueci o nome, gente, que o Pedro ama, ele sempre vê desenho dele, que eu esqueci o nome, mas o Pedro ama, né. Daí esse personagem que ia ser o tema da festa dele e depois a gente foi embora. Pessoal, depois eu e o Thomas, a gente foi nessa loja de brinquedo, que aqui tem vários brinquedinhos legais, né, gente? E eu e o Thomas, a gente veio aqui pra já comprar o presente pro Pedro. E olha que não foi só um, foi um monte de coisa. E o Thomas começou a pegar alguns carrinhos, que é uma coleção, né? Que o Pedro gosta muito, que tava me pedindo há muito tempo esses carrinhos. Só que eu falei que eu não tinha condições de comprar, porque era muito caro. Mas o Thomas tá comprando aí, olha, e ele fez questão de pagar, né, gente, como sempre. Eu comprei esse, gente, eu não lembro o nome, mas eu também comprei isso daí pro Pedro, porque ele falou que quando ele crescer, quer ser um detetive. Então, ele tá me pedindo tudo isso daí, né, galera? E eu comprei, fui aproveitar que hoje é o aniversário dele e comprei, né, galera? Então depois, como que eu disse, o Thomas fez questão de pagar tudo, né? Eu sempre falo que não, eu pago, só que ele faz questão. Então, gente, pra não ficar meio uma injustiça, a gente também comprou um presente pra Alice, porque eu tinha medo se ela ficasse com ciúmes ou brava, enfim. Também compramos um celular, isso é pra Alice, porque ela não tem celular e tá precisando muito de um. E enfim, né, depois a gente foi embora. E aí, galera, chegamos em casa com um monte de presente na mão, gente, porque realmente eu e o Thomas, a gente não imaginava que ia comprar tanto presente assim só para uma criança que já vai estar fazendo 3 anos. Então, realmente é um presentão, né? Mas enfim, galera, e daí a gente não sabia onde que a gente ia botar os presentes, porque já que era uma festa surpresa, os presentes também iam ser surpresa, né? Então a gente esperou que a Alice chegasse da escola pra ela dar umas ideias pra gente onde que a gente poderia deixar os presentes. Mas por enquanto a gente deixou dessa mesa. E eu e o Thomas, a gente sentou nessa mesa aqui de família pra gente conversar um pouco. Algumas horas depois, pessoal, depois a Vici tinha acabado de chegar, né, da escola. E daí depois ela tava indo pra sala onde que eu e o Thomas a gente tava.
né, pessoal? E ela viu que tinha um monte de presente ali, ela até ficou, tipo, confusa. Só que que ela lembrou que todos aqueles presentes eram do Pedro, porque era o aniversário dele, então, né? E daí, eu ia olhar a lancheira dela, que eu sempre vejo se eles comeram tudo ou não, então sempre vejo isso. E ela tinha comido todo o lanchinho, só sobrou um pouco de água, mas não tem problema. E eu deixo um pouquinho ali no outro dia, né? E daí eu mostrei o bolo, que era do Pedro, né? Da festa do Pedro. E ela ficou chocada, gente, porque, meu Deus, ela deu vontade de comer aquele bolo, né? Então ela já queria comer, só que não podia, só na hora da festa, né, galerinha? Então depois eu e o Thomas, a gente falou que a gente tinha que deixar aqueles presentes em algum lugar, porque pro Pedro não desconfiar de nada que tem aqueles presentes. E a Alice deu uma boa ideia que talvez funcione, né, pessoal? Que ela sugeriu deixar os presentes naqueles armários ali do corredor quando vai para a sala de TV. Que no cantinho ali daquele armário tem um armarinho pequeno que não cabe os presentes. Mas aí ela colocou do armário grande, que é o do meio. E talvez funcione, porque quando o Pedro passa daquele armário, ele nem vê o armário, né? Porque ele já olhou várias vezes e não tinha nada, então ele praticamente nem olha, nem presta atenção. Então talvez funcione a ideia dela. E, gente, realmente funcionou. Então a Alice é uma boa das ideias, hein? E depois eu falei pra ela ir lá no quarto se trocar, né? Pessoal, e daí eu e o Thomas, a gente tava conversando mais um pouco, né, e tals. Pessoal, e depois de muita conversa, eu e o Thomas, a gente decidiu ver como tá lá a praia, onde que vai ser o aniversário do Pedro, pra ver se eles já estão terminando lá ou já terminou a decoração. Pessoal, daí eu e o Thomas, a gente chegou e, meu Deus, lá tava uma decoração muito bonita, tinha muita comida. E, gente, eu não lembro esse personagem, mas tá aí no tapete. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu não lembro o nome, gente. Mas eu só sei que o Pedro ama. E daí, meu Deus, gente, tinha muita coisa. Tinha até um garçom, galera. E vocês não sabem que, meu Deus, tudo isso que a gente tá fazendo pro Pedro é muito caro, né? Porque, meu Deus, gente, é muito caro. Só que ele merece. E, meu Deus, gente, tinha um monte de coisa. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que quando ele ver toda essa decoração aqui, ele vai amar. Principalmente porque é festinha dele, né? Daí a gente já foi pagar esse homem aí que fez toda a decoração da festa. Porque eu e o Thomas, a gente não tinha pagado antes, só que daí a gente já aproveitou pra pagar, né? Daí, galera, eu e o Thomas fomos embora e chegamos em casa, né, pra gente conversar um pouco mais, porque agora que a festinha do Pedro já tá toda pronta e tal, a gente só podia ficar esperando pra buscar ele, né, também pra hora da festinha. E eu tava muito ansiosa, gente. A Alice, meu Deus, principalmente. Pessoal, daí já tava na hora de buscar o Pedro, né, pessoal? Porque já tava de noite e na hora, né, de buscar as crianças lá na creche. Então eu já tava indo e pedi pro Thomas esperar que eu já tô de volta. Galera, eu fui buscar o Pedro e quando eu voltei, ele já foi correndo pro colo do Thomas, porque, como eu te falei pra vocês no outro vídeo, o Pedro ama o Thomas, né? Então, meu Deus do céu.
E depois eu falei pra ele ficar um pouco na sala de TV, né, gente? Porque eu ia ter um compromisso e ele teria que ficar na sala de TV. E ele amou, né? Porque ele ama jogar videogame, como que vocês todos já sabem, né? Mas enfim, galerinha. Daí, quando ele jogava videogame, eu já falei pro Thomas que a gente teria que se arrumar. O Thomas falou que ele ia dar aquele jeito mesmo, que eu até achei bem legal, né? Porque é bem de praia e tal. E a Alice já tava se arrumando, então eu que teria que me arrumar. Pessoal, daí eu coloquei esse vestido que é um amor e o vestido da Alice também é uma gracinha, gente, que eu adorei. E também essas tiaras de flor da cabeça. E o Thomas falou que a gente tá muito bonita. E eu falei pra Alice ir lá no site TV buscar o Pedro. E ela falou que pra ele que a gente ia sair pra um evento muito chique. Só não falou pra onde, né? E ele adorou, porque ele achou que a gente ia jantar fora, porque ele ama jantar fora, né? Pessoal, daí esse é o look do Pedro, que é meio que um macacãozinho muito fofo, que eu adorei. Daí, pra eu pegar o bolo, né, pro Pedro não desconfiar de nada, porque que tá levando o bolo, eu falei pra ele e a Alice irem na frente, que eu e o Thomas, a gente já estava indo, né, pessoal? Porque senão ele ia desconfiar e, enfim, ia descobrir tudo. Então, depois eu fui pegar o bolo, né, gente? Eu fui pegar o bolo e o Thomas os presentes, né? Porque é claro que a gente não podia esquecer dessa parte. Pessoal, então depois a gente chegou na festa do Pedro e o Pedro amou, gente, tipo, ele adorou. E depois o Thomas começar a colocar os presentes do Pedro, tudo ali no canto, né, que ia ser os lugares dos presentes. Enfim, galera, daí depois a gente só começou a esperar os convidados chegarem. Pessoal, daí já tinha chegado todo mundo. É claro que eu convidei a Lavínia e a família dela, né, gente? E que pena que a Maitê ainda é pequenininha, porque eu queria tanto que ela fosse assim do tamanho do Pedro, sabe, gente? Pra eles brincarem juntinhos, mas infelizmente ela não é. Mas enfim, galera, daqui a pouco ela vai crescer e aí o Pedro vai poder brincar um monte com ela, né? Mas enfim, daí a festa tava muito legal, o Pedro tava amando demais, gente. Tinha vários brinquedos e apesar de o Noah e a Rebeca serem um pouquinho grandinhos, eles brincaram de um brinquedo lá, gente, esqueci o nome, mas vai aparecer para vocês o brinquedo que eles jogaram. Galera, esse é o brinquedo que eles jogaram, eles super amaram, né? E depois a gente começou a cantar o parabéns. Galera, e depois já tava na hora de todo mundo ir embora, né? E, meu Deus, o Pedro ganhou muito presente. Ele ganhou um presente da Lavínia e ele adorou. Bom, galera, o vídeo foi isso. Eu acho que ficou um pouquinho longo, mas enfim, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O Pedro amou a festinha dele. Ele falou que foi a melhores festinhas que ele já teve. E
Gente, sério, ele amou. E eu vou fazer um vídeo abrindo todos esses presentes, ok? Bom, mas foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau. Fique com Deus.